Eu meio cheio desde os meus 7 anos de idade, isso é algo muito engraçado. Chegou os meus 10 anos, eu cheguei pro Painho, uma vez assim, Painho, assim, eu abusei de tocar na orquestra, eu abusei a síndrome de Burnout, né? Como gosto de pronunciar. Enfim, eu meio que abusei dessas coisas todas e, enfim, segui minha vida normalmente, né? Estudei para vestibular normal, para engenharia civil, né? Inclusive, João, meu grande amigo aí da universidade, foi meu braço direito lá, enquanto eu tive que perdi muitas aulas lá por causa de viagens. Inclusive, a viagem que eu fui para Liberty para conhecer lá, né, eu acabei me prejudicando bastante. João e meus amigos da universidade sabem o quanto eu sofri, e ele e meus amigos me ajudaram demais. Enfim, e depois que surgiu essa história da Liberty, né, comecei a me lembrar de todas essas coisas que eu tinha vivido na minha vida, que antes eu achava tão ruim, eu achava um fardo tão pesado. Inclusive cheguei para reclamar com o pai e mãe, eu com 10 anos achando que tinha muita propriedade para reclamar com meus pais, né? Como a gente sempre é quando a gente é pequeno, a gente acha que tem toda a razão, a gente fica mais velho, a gente vê o quão idiota a gente é quando a gente é criança. Mas aí, depois que surgiu toda essa história da Liberty, né, eu comecei a pensar em todo o tempo de aulas de inglês e de aulas de música que eu tinha feito. Então, aproximadamente uns 3, 4 anos total. Isso é porque eu comecei com 6 anos de idade. Então foi muito tempo investindo nisso que, a priori, eu achava que tinha sido apenas uma futilidade na minha vida, algo assim, só uma cerejinha no bolo. Mas eu percebi como todas as coisas Deus ele usou para construir toda essa história que está se concretizando agora. E também o fato de que eu sou envolvido com o ministério desde pequeno, acho que desde os 10, 11 anos de idade eu toco na banda da igreja. Inclusive, eu quero aproveitar esse momento para louvar a Deus pela vida. Eu vou em ordem cronológica. A vida de... Cadê Alexandre? Alexandre e Bruno. Cadê Bruno? Bruno. Que foram os meus líderes lá no Cidade Kids, quando eu comecei. Na verdade, Bruno, eu vou soltar esse violão. Eu tenho um pai, né? Na verdade, né, eu desisti da orquestra, eu tocava violino. Então, acho que com uns 10 anos de idade eu conheci Rio Song, né? Vi aquele DVD, vi aquela lá. Joel Wilson, né? Daquele jeito lá, ele tocando. Isso é muito mais massa que a orquestra, pelo amor de Deus. Aí a orquestra é aquele negócio chato, você sentado ali na partitura, eu pensei, não. Eu quero ser que nem Joe, eu quero ser que nem esse cara do meu sonho, né? Eu espelhei nele e assim eu desisti da orquestra, tudo. Eu lembro que, eu não sei nem como foi que Bruno ficou sabendo que eu tinha entrado na aula de baixo, mas ele me chamou, Serginho, vamos lá, domingo tocar no Cidade Kids. Beleza, né? Eu cheguei lá 2 horas antes pra gente passar as músicas. Eu lá, né, tava começando ainda, foi horrível, mas foi uma bênção. O Bruno, ele tem sido meu tio na música desde então. Alexandre também foi um dos meus líderes lá no Cidade Kids. Eu louvo a vida de vocês, meus irmãos, porque vocês foram, assim, vocês foram usados como, eu poderia dizer, pedra angular na minha vida ministerial. Eu não estaria no ministério hoje se não fosse pelo encorajamento de vocês. Louvo a Deus por isso. E, enfim, esse tempo todo no ministério, né, e bom, pela vida de Lucas também. Lucas, meu lindo, te amo, brother. Ele sabe que eu amo ele. E ele também foi um dos meus líderes na época, do Cidade... Não sei nem se era... Antes do Cidade Extreme, era Cidade Teen na época. Quem aqui lembra do Cidade Teen? Já que eu nem estava na Cidade Teen ainda. Mas enfim, Lucas foi um dos meus líderes. E ele também... Uma história interessante, né? Eu comecei tocando baixo, aí depois a gente começou a ter os cultos maiores do Cidade Team, aí eu fui pro violão, né? Eu tinha começado a cantar já e tal, aí eu fui pro violão. Aí chegou um momento que a gente tava sem guitarrista na banda. O Lucas chegou pra mim e fez: Serginho, liga esse violão na caixa de guitarra, velho, e bota distorção.
Vamos ver. Aí eu coloquei, eu disse, caramba, isso é muito massa, velho. É muito massa tocar com distorção. Aí eu disse, rapaz, eu acho que eu vou tocar guitarra mesmo agora. Aí eu não tinha guitarra na época, eu peguei a guitarra emprestada de Felipe Hipólito lá na igreja. E, enfim, passei um tempo tocando com ela. Juninho, Júnior Mello, ele me emprestou uma guitarra dele, enfim. Eu vejo esse tempo todo que meus pais investiram na minha educação na música, no inglês. O tempo que os meus tios na música investiram em mim também. E vejo o quanto isso tudo hoje se encaixou como peças de um quebra-cabeça. Sabe, eu não vou dizer que eu era triste com engenharia civil, não com nada disso, mas é como se eu estivesse ali, mas que todas essas outras etapas da minha vida que eu deixei para trás tivessem sido coisas soltas, assim, sem propósito. Mas a Bíblia diz que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. E eu vi como todas essas coisas cooperaram hoje, né? Eu acho que sem as minhas aulas de inglês, sem as aulas de música, eu não estaria onde eu estou hoje, lá na Liberty. Mas, acima de tudo, pelo apoio dos meus pais e do pastor Danielzinho, que ele é o meu pastor. E, sinceramente, assim, eu não sei nem usar as palavras para agradecer por tudo isso, por terem sempre acreditado em mim, por terem enchido o meu saco para eu ir para as aulas de música de inglês. Eu achava um saco, mas eu acredito que vocês sabiam que isso teria um propósito no futuro. E manhã, inclusive, ela estava até conversando com ela ontem, eu não sei nem se isso é confidencial, manhã, me perdoe, mas ela disse que estava na igreja e ela teve uma visão, né? Ela estava num momento de louvor, ela teve uma visão que estava em um momento de louvor assim, com muitas pessoas. Né? E por um momento ela sentiu aquilo de que isso estaria vindo da nossa tenda. Né? Então a mãe disse que sentia que isso de fato viria da nossa igreja, da nossa família. E a gente vê isso se concretizando lá para a Liberty, e a gente fica muito feliz. É por isso que a gente está tão feliz, é por isso que quando as pessoas vêm me perguntar se meus pais estão chorando, eu digo que não, porque eles não estão chorando, eles estão felizes. Não é, pai e mãe? É engraçado, porque todo mundo que vem falar comigo diz assim, e Serginho, tá animado? E a mamãe e o papai estão chorando muito. Não! Tá todo mundo feliz. Sabe, a gente tá com muita paz no coração. É claro que... É claro que tem aquele friozinho na barriga, né? Tipo assim, eu tô aqui com o meu porto seguro, com todos vocês, meus amigos. E lá eu vou ver que tá começando do zero em relação a construir um nicho de amizades e tudo isso. Apesar de que eu vou com o Mika, né? Né, Mika? A gente vai pra lá junto, então ele vai ser meu primeiro amigo lá e vice-versa, né? Tamo junto. Eu acho que o Mika foi meu primeiro amigo quando a gente chegou na Cidade Viva, né? Ele é da Cidade Viva desde antes de mim, na verdade. Quando era o pastor Rinaldo, né, que é tio dele. Ele abriu a igreja, enfim, o pai depois chegou, né? E consequentemente cheguei eu, né? Aí, enfim, a gente se conheceu, a gente tem sido amigo digital. Enfim, gente, o que é que eu quero falar com isso tudo, com esse vai e vem todo? Todas as coisas têm um propósito na vida da gente, sabe? E eu vejo muitas vezes amigos meus com muitas interrogações, muitos pontos de interrogação em suas vidas. E eu acredito que todos nós temos pontos de interrogação, mas existem respostas que a gente só vai encontrar em Deus. Que a gente só vai encontrar quando Deus ele realmente mostrar o sobrenatural dele nas vidas da gente. Sabe? E isso que eu estou vivendo em Liberty, eu posso dizer que isso é um grande milagre. Assim, não foi interessante como as coisas aconteceram tão rápido. Né? Eu vou ser mais prolixo, eu vou contar a história de como eu cheguei lá na Liberty. Vou desviar um pouquinho do foco aqui. Né? O pessoal da escola, a turma de Micael, foi visitar a Liberty. Em Shalomir, que estava com esse grupo, mandou um e-mail para a mãe, dizendo, não, a gente tem um curso de música aqui, fala para Serginho e tal. Na época eu já estava cursando engenharia civil, mas música ainda era uma possibilidade descartada na minha vida. E eu sempre tive o sonho de ser músico,
desde o momento que eu vi Joel tocando, né, no DVD do Hillsong, eu sempre tive aquilo como um grande espelho para mim. E, enfim, mãe recebeu esse e-mail, aí comecei a pesquisar as coisas no site da Liberty, comecei a mandar meus documentos, bem despretensiosamente, tipo assim, é só para não passar batido mesmo, mãe mandou aplicar, eu vou aplicar, né? Mas, aí eu marquei uma reunião por Skype com um brasileiro que trabalha lá, enfim. Ele perguntou, Serginho, aqui tem... Ele tinha me falado que lá tinha um Ministério do Louvor, né? Ele fez, você não tem como vir para cá não, para fazer a audição? Eu fiz, de jeito nenhum, que loucura é essa? Eu ir sozinho para fazer uma audição, um lugar que eu nunca fui, né? Enfim. Aí eu conversando com o pai, né, eu já tinha descartado a possibilidade. No outro dia eu fui para a universidade, cheguei em casa, o pai me disse, meu filho comprou sua passagem. Como assim? Graças a Deus meu visto, meu passaporte estava tudo em dia, enfim, fui sozinho para lá, fiz a audição, fiz as coisas e tudo aconteceu assim de uma forma muito rápida. E esse Ministério do Louvor na Liberty, a Liberty, gente, é a maior universidade cristã do mundo. E eles têm um trabalho com jovens fantástico. Eles têm 3 cultos semanais com todo o corpo estudantil. E esses cultos são as maiores reuniões semanais de jovens cristãos do mundo inteiro. Para vocês terem noção, são 12 mil jovens por culto, né? São os 12 mil alunos por lá. E todos eles são obrigados a ir para o culto. A faculdade é professadamente cristã, enfim. E eles viajam para tocar ao redor dos Estados Unidos, enfim. E a gente sabe, espero que não tenha nenhum americano aqui, a gente sabe como o americano ele é meio xenofóbico, sabe? Ele é meio fechado, assim. Ele é um... Eu não quero exagerar com essa expressão, não, mas ele é muito ele é um nazista de leve, né? Um nazista de leve. Eu não quero ofender nenhum americano, mas eles mesmos sabem como eles são patriotas, assim, como eles são puristas, né, em relação à nacionalidade. E eu sempre achei, tipo, eu fui pesquisando, eu fui curiar, né, quem é que estava na banda lá e tal, eu não vi um não americano, eu fiquei assim, meu Deus do céu, deve ser impossível um não americano entrar, e ainda mais um brasileiro, em João Pessoa, para aí. Um país em crise, né, tudo. Enfim. E em abril eu recebi a ligação do cara de lá, do louvor, dizendo que eu tinha sido aceito e tudo mais. E aquilo foi, assim, pra mim foi o maior milagre que eu vivi na minha vida. E tanto pelo fato de, assim, eu acho que eu sou o primeiro brasileiro a entrar nesse Ministério do Louvor, dessa universidade. E eu decidi falar alguma coisa, esqueci. Droga. Mas, enfim, foi um grande milagre para mim. E ver tudo aquilo se concretizando, ver todos os meus sonhos se concretizando, na verdade. O pai me falou no culto quinta-feira, né, que quando eu era pequeno eu fazia show com guitarra de plástico na casa da minha avó. Eu colocava no sonzinho lá o CD do Hillsong tocando e eu lá dublando com a guitarra de plástico. E eu comprava ingresso, era R$2 por pessoa. Tinha as cadeiras, tinha arquibancada, tinha camarote, quer dizer, né? A gente gravou até, eu fiz as edições do Movie Maker e tal, eu queimei no CD, mas aí acabou que eu nem consegui divulgar, ó. Eu não tô sabendo todas as coisas, você não imagina se eu tivesse divulgado isso, aqui nossa, aqui não sei. Ainda bem que tá guardado, não sei onde é que tá. Mas, enfim, gente, Deus ele faz com que todas as coisas se encaixem na vida da gente. E a cada dia mais eu vejo a fidelidade do Senhor se mostrando na minha vida e assim... nunca percam a esperança, nunca percam os seus sonhos. André Felipe é um exemplo de um cara que seguiu o seu sonho e está aí hoje cursando medicina, né, brother? Para a glória de Deus. E é isso, gente. Deus ele é um Deus de maravilhas. E eu queria só fazer um flashback da minha pregação quinta-feira passada, no culto. Mas eu queria pedir que o Ministério do Louvor não viesse aqui me abraçar no final da música, porque eu não quero chorar daquele jeito de novo. Tô brincando, gente. Mas a gente prende as nossas expectativas em relação a Deus a grandes demonstrações. Né? E tem a passagem de 1 Reis,
que fala sobre o profeta Elias. Ele foi para o alto de um monte para escutar a voz de Deus. E ele esperava ouvir a voz de Deus em grandes vendavais, terremotos, e passou tudo isso. Passou um terremoto muito grande, uma tempestade, barulhos estrondantes. Mas Deus escolheu falar com ele através de um suave suspiro aos ouvidos dele. E eu vejo Deus cada vez mais como isso. Às vezes a gente fica querendo enjaular a expressão de Deus em determinadas coisas. A gente diz, não, Deus vai falar comigo quando eu chorar em um acampamento. Deus vai falar comigo quando eu chorar no momento de louvor na igreja. Deus vai falar comigo quando Ele fizer algum milagre e tal. E a gente acaba se esquecendo de que o Espírito Santo ele é livre para agir em nossas vidas. Ele não vai obedecer às nossas expectativas. Deus é muito criativo. Ele gera situações muito específicas e bem inusitadas para nos surpreender. E Deus, Ele ama falar conosco no silêncio dos nossos corações. E a melhor forma de escutar a voz de Deus é assim. É a gente calar a voz do coração. Sabe, calar as vozes que ficam, sabe, ofuscando a nossa mente, ficam, sabe, desviando o nosso foco. Então, eu vejo Deus se manifestando. Eu não preciso, por exemplo, que Deus responda uma oração minha do tipo, Senhor, faz chover agora. E Ele fazer. Eu não preciso de uma demonstração assim para saber que Deus é real. Eu vejo que Deus é real apenas em olhar para vocês, gente. Todos os meus amigos, a minha família, os presbíteros da igreja, meus colegas de sala, lá da Cidade Viva também estão vendo naquela mesa. Vocês foram muito especiais para mim também, gente. Meus parceiros de ministério e tudo. Vocês combinaram para o Ministério Louvor ficar aqui nessa mesa mesmo na minha frente? Oi! Tá todo mundo aqui. E eu vejo Deus apenas em ver como eu tenho grandes amigos como vocês, gente. E é muito especial